Sejam bem-vindas a mais um Pode para Elas. Um podcast feito para empreendedoras que desejam fazer a diferença. Como ela mesma diz, é de um belo clichê que surgem histórias maravilhosas. Então vamos tentar resumir sua trajetória em algumas palavras. Ela que nunca se viu desempenhando outro papel e sabia que para chegar onde queria, o caminho não seria fácil. Ela que se formou na segunda turma de psicologia na Unifax em Salvador. Se apaixonou pela área hospitalar e foi se especializar em São Paulo por 5 anos. Mas foi na clínica do luto que ela costurou capítulos do encontro e da partida relacionados a tudo. Muitas partidas e muitas chegadas. Umas em busca do sucesso, outras sussurradas por seu coração. E em seu coração que ela viu sentido e instalou sua bússola. E ela não parou. Trabalhou em hospitais, foi professora universitária e finalmente se encontrou na psicologia clínica. Ela que se orgulha em devolver a autoria da vida das pessoas que a procuram. Para que se tornem autoras, protagonistas das suas próprias histórias. E agora a gente tem que perguntar para ela, qual o seu nome? Nossa, meu nome é Larissa Mariana, né? E foi tão interessante, emocionante, por que não dizer essa palavra, ouvir pelas vozes de outras mulheres o que é que me compõe, né? Partes do que me compõe. Então, claro que tem essa trajetória toda, né? Que desenha a minha biografia. E com certeza tem muitas outras tantas coisas, como mãe de Pedro, companheira de Luciano, madrasta de Duca, amiga de várias e várias pessoas, aquela que vai logo ali, né, quinta-feira, fazer um retiro terapêutico em Igatu, na Chapada Diamantina, a que se encontrou com as amigas da faculdade no domingo, a que gosta de tomar um vinho com a família e com os amigos em muitos momentos. E por que não dizer aquela que de vez em quando no consultório dá uma pausa para tomar um cappuccino, né? E falando em cappuccino, né? A gente soube que ela gosta de cappuccino e fez um pedido super especial da Deleite, um cappuccino maravilhoso. E acabou de chegar aqui pra gente. Eu vou pegar e já volto. Ai, que delícia. E pra quem não sabe, né, a Deleite também tem essa entrega de cappuccino, de chocolate quente, além das tortas, além das delícias que tem na Deleite, que são incríveis. Eu sou apaixonada, sou suspeita até pra falar, né, que eu sou apaixonada por tudo que tem lá, os gelatos, as tortas, tudo muito bom. E chegou aqui o nosso cappuccino. E também uma sugestão, vocês também podem ir, é uma experiência maravilhosa, experimentar as delícias deles lá pessoalmente também. É uma experiência, além do delivery, uma experiência incrível estar lá pessoalmente. Então essa conversa vai ficar mais deliciosa. Enquanto isso, Lari, enquanto a Osana serve pra gente aqui, fala um pouco da Reticências pra gente. Então, o projeto Reticências é um projeto que eu me orgulho bastante, né? Porque ele surgiu exatamente no meio da pandemia, com grande incômodo, né? Como eu costumo dizer, que os incômodos, eles precisam ser bem-vindos. A gente precisa abrir a porta para os nossos incômodos, porque eu já tive outros projetos, já trabalhei em outros projetos na minha vida, e alguma coisa me dizia que eu precisava seguir uma carreira solo naquele momento, né? Porque naquele momento eu tinha 2 sócias. Eu me via muito embasada a partir da minha especialização em luto, né? Sim. Mas no decorrer desse processo eu entendi que o meu prazer estava mais direcionado em atender, em acolher pacientes com demandas de perdas simbólicas, né? E também parar para entender o que é que essas perdas, como é que essas perdas repercutiam na vida dessas pessoas. Então, assim, quem elas eram antes e quem que elas seriam depois de passar por esse processo. Então, a questão da identidade, né, de entender quem sou eu e como é que eu lido com as coisas, com os ganhos e as perdas da minha vida, a partir de como eu me vejo,
isso faz com que eu escreva histórias e histórias da minha vida. E reticências nada mais é do que isso, né? Eu olho para histórias que já me compuseram, que eu já construí na minha vida, mas eu não deixo de construir outras. Então, somos seres, graças a Deus, por que não dizer isso, inacabados. Então, Reticências teve esse lugar de uma Larissa que aceita o tempo todo o convite para se reinventar. E essa flexibilidade na vida, eu acho que traz uma saúde emocional importante, necessária, né? Eu ia te perguntar sobre o nome, mas já ficou claro pra mim que tem a ver com isso, de continuidade, de recomeço, né? Tem muito a ver com o nome. Acho que já é uma coisa bem óbvia, digamos assim. E foi tão interessante como surgiu, né, a palavra Reticências, porque eu participava de um outro projeto, né? Tinha um outro nome, a clínica que eu fazia parte, e eu estava nessa agonia, né, de assim, qual é o nome agora que vai me representar? Partindo dessa história que eu contei aqui para vocês, né? E aí, conversando com a pessoa que foi responsável pela minha identidade, né, profissional, ela foi pro meu Instagram pessoal. E ela fez assim, o nome tá aí. Porque meu Instagram pessoal era Larissa Mariana e ponto. Aí ele fez esse ponto aqui, é de quê? Eu fiz de Reticências. Porque eu sou uma pessoa o tempo todo que se reinventa. Ele fez. E às vezes a gente fica buscando, né, chifre na cabeça de cavalo. E eu costumo dizer isso para meus pacientes, assim, né, tá tudo aí. A gente precisa ter a generosidade de um olhar mais aberto, né, mais sincero, para que a gente encontre o que já tá ali, né, das nossas pérolas. Então já estava, o Reticência já estava ali, já fazia parte da minha vida e eu simplesmente coloquei luz nele. Sim. E para quem não sabe também, a gente começou perguntando para ela, né, qual o seu nome, porque vem aí alguma novidade, um projeto seu, né, que tem esse nome, por isso que a gente iniciou perguntando, não falou diretamente o nome dela. Fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto. E eu queria, na verdade, aproveitar a pergunta, né, para já agradecer também a Tayla, porque esse projeto, ele, na verdade, não é só meu. Eu costumo dizer que eu não ando só, né? Que bom que eu não ando só. A nossa identidade também, ela é desenhada e composta pelas relações que a gente faz na vida. Então, por isso que é tão importante as nossas escolhas das nossas relações e a qualidade dessas relações. Então, quando Mari, aqui eu estou me referindo a Mariana Mendonça, né? Obviamente, já me provocava há muito tempo da gente fazer um outro projeto. E aí, ela muito conectada com a minha identidade, com os meus passos, com a forma de eu trazer algumas temáticas, ela ficava o tempo todo dizendo, espera um pouquinho, agora não dá, agora eu não posso, né? Mas era um desejo antigo. E Tayla me ajuda a dar um nome, né? A batizar esse projeto, que é um projeto mais amplo, que não é uma psicoterapia individual, mas é uma imersão terapêutica, um convite de trazer mulheres nesse momento para se questionar realmente se o olhar que elas têm é para além do que elas olham no espelho. Se o olhar que elas têm sobre elas é apenas corresponder à expectativa de um terceiro. Entendi. Ou ela se veste da própria pele. Ou ela é autora dessa identidade, né? Então, como eu disse anteriormente, claro que a gente tem outros personagens que ajudam a gente, e isso é muito importante que exista, porque ninguém vive sozinho no meio do mundo, né? Mas como é que eu faço essa inter-relação entre eu e o outro? Então, na minha conversa com Tayla e com Mari, inclusive, foi exatamente isso que aconteceu. Eu trouxe com a minha bagagenzinha, com a minha identidade, a gente foi discutindo, uma inspirando a outra, e o nome, qual é o seu nome, né? Tayla fez assim, qual é o seu nome? Falei, nossa, é isso aí, minha gente, né? Então, a imersão terapêutica que deve estar acontecendo, né? A gente ainda não definiu especificamente uma data, mas eu também trouxe a ideia do início da primavera para a gente
escolher um momento interessante para que esse encontro, que vai ser num dia de sábado, né? Isso aí já está definido. Sim. Mas para fazer com que essas mulheres sejam provocadas, né? De várias formas. De várias formas. Só o simples fato de perguntar o nome, qual o seu nome, já leva a gente a questionamentos, né? Por ser uma pergunta simples até, aí você fala assim, tá perguntando meu nome é tal, mas por que tá perguntando meu nome? Se você já sabe meu nome, já leva a gente a alguns questionamentos que fazem toda a diferença, né? E eu me questionei, inclusive, quando a gente estava conversando e ela me contou qual era o nome do projeto de vocês. E eu fiquei assim, qual é o seu nome? Aí eu parei pra pensar, qual é o meu nome? Aí comecei a imaginar que seria algo sobre autoconhecimento, da gente se enxergar por trás de tudo que a sociedade impõe, que a gente deseja mostrar pra sociedade. Então eu já entendi. De cara, dei aquela estranhada, mas depois entendi completamente o que viria a ser essa imersão de vocês. Inclusive, deixa eu perguntar a vocês duas, vocês sabem o significado do nome de vocês? Ai, que pergunta maravilhosa. Eu amo essa pergunta, né? Porque quando eu descobri qual era o significado do meu nome, foi uma virada de chave bem importante, né? E, inclusive, dar importância a isso me ajudou também no meu trabalho como psicóloga, quando eu trabalhava na UTI neonatal e no Canguru, né? Num hospital infantil aqui em Feira de Santana. Então, Larissa significa cheia de alegria. Como eu tenho um nome duplo, né? Eu sou personagem de novela mexicana. Mariana também tem tudo a ver com a história que me conecta também à minha família materna, né? Então, a minha mãe é Maria, as minhas tias todas são Maria, e Mariana é devota de Maria, é filha de Maria, né? Então tem algo que me conecta com essas mulheres, com esse feminino, que me ajuda a me ver e a me reconstruir nesse lugar de mulher. E o cheio de alegria, toda vez assim que eu acho que eu saio desse lugar, que eu perco algo que realmente é muito caro para mim, né? É muito especial essa alegria, essa leveza, essa espontaneidade, eu volto para meu nome e eu pergunto para mim mesmo, qual é o seu nome? Né? Larissa, que é cheia de alegria. Então, eu acho que é muito interessante a gente saber o significado. Eu achei, como você falou, quando você soube o significado, você falou que foi interessante porque ressignificou. Eu discordo. Discordando da psicóloga, gente. Eu discordo porque eu acho que não quer dizer que ressignificou, quer dizer só que você se reencontrou. Tipo assim, só reafirma algo que já existia e às vezes a gente se perde, ou às vezes a gente não dá tanta atenção como o brilho que você colocou no Reticências. Então eu acho que é basicamente isso. O significado do meu nome é aquela que protege, aquela que é protetora. E isso é uma característica, acho que muito forte minha, Osana, que é minha amiga, uma das minhas melhores amigas hoje, pode comprovar isso, que eu sou muito de proteger as pessoas que estão ao meu redor. Eu, tipo assim, me dou muito pra amizades, pra família, pra tudo. Então eu tenho muito isso de proteger. E quando eu vi o significado, eu falei assim, gente, eu não acredito. Já o meu é duplo também, muita gente não sabe. O meu é Osana Karen, eu não uso muito Karen. E a minha vida toda eu não gostei do meu nome, Osana, porque eu sofri muito bullying, né, na escola. As pessoas me chamavam de Osama Bin Laden. Tipo, Deus nas alturas, Osana nas alturas. Tipo, sempre tinha uma piadinha. Então eu, como criança, né, com a cabeça imatura, sempre me deixei levar por aquilo e sempre perguntava para meus pais: por que você botaria esse nome em mim e tal? Sempre soube o significado, que na verdade, assim, não tem um significado estritamente, né? Mas ele é um hino, um louvor a Jesus, a Deus, da igreja. Então eu sempre falo, nem significado tem meu nome, mas hoje, né? Quase chegando aos 30, a gente vai adquirindo uma maturidade, vai percebendo coisas. Hoje eu não odeio mais o meu nome. Qual o significado que você dá ao seu nome hoje? É isso, como não tem um significado exato e é mesmo louvor da igreja, eu acredito que eu consegui ressignificar isso para mesmo. Eu sou católica e tudo mais, eu sou muito ligada a Deus, a Maria, como você falou, da sua família.
E eu comecei a ver isso de outra forma, entendeu? Eu vejo o carinho que meus pais tiveram, a preocupação de colocar isso no meu nome, entendeu? Aí eu falo assim, por que eu passei tanto tempo odiando meu nome e culpando eles por isso, sendo que eles tiveram esse carinho enorme de pensar um nome assim pra mim. E eles acham lindo até hoje. Eu falo, mas seu nome é lindo! E não só pela escrita ou pela pronúncia, eles amam o nome. E só que eu não prestava atenção tanto no significado e no intuito deles de dar esse nome pra mim. Então hoje eu já vejo de outra forma, não odeio mais. Só que às vezes é difícil as pessoas entenderem. Tem hora que fala qual é seu nome, Rosana, ué. Tá. Eu nem corrijo mais, assim, se for pessoas passageiras, tipo, numa clínica, no McDonald's, que eles perguntam, eu nem corrijo mais. Mas eu achei perfeito, né? Essa discordância que você teve, Tayla. E eu endosso completamente o que você falou, né? Porque, assim, pode ter um reencontro com o seu nome, identificação, e pode ter uma ressignificação também, como a Rosana traz, né? E aí é exatamente isso que perpassa a construção da nossa identidade. Porque quando você é criança, por exemplo, no seu caso, sofreu bullying, você estava conectada ao significado que os outros davam, né? Do Osama Bin Laden, do Osama nas alturas. Então, quando a gente precisa corresponder ou está conectado com o significado do outro, a gente se perde da gente mesmo. Então, quando você passa a bancar e tem uma apropriação interessante do seu nome, é você que dá o significado. Exatamente. O significado é seu, não é de mais ninguém. Exatamente. Inclusive, gente, eu também sofri bullying na escola por causa do meu nome, acabei de lembrar, porque acho que quase ninguém sabe, mas o Luna, do Tayla Luna, é um nome artístico que eu criei na 3ª série. Porque o meu nome mesmo é Tayla Luciano Nascimento, mas Luciano é sobrenome. E aí os meninos da escola ficavam falando várias coisas. Você é homem, não sei o quê. E criança, qualquer coisinha afeta muito, né? Sim. E aí eu peguei o Lu de Luciano e o Ná de Nascimento e fiz o Tayla Luna, na 3ª série, isso. E aí todas as escolas ou todas as séries, professoras, eu sempre pedia pra me chamar de Tayla Luna pra as pessoas não ficarem sabendo desse Tayla Luciano. E aí pouquíssimas pessoas hoje sabem, a não ser, né, nessa era do Pix. Eu descobri pelo Pix. quando vai fazer o Pix, que seu nome é Tayla Luciano! Você me enganou, não sei nem seu nome de verdade. Gente, na 3ª série, que terceira menina série, criativa. Ela usou um nome artístico na 3ª série. Ela fez dos limões uma limonada. Exatamente. Né? Cheia de recurso. Sim. E isso é bem legal, né? Todos esses questionamentos que surgiram aqui só por causa do nome. Da imersão, a gente já tirou aqui várias coisas. Imagine quando chegar aí todos os pontos dessa imersão. E é tão maravilhoso porque a gente pôde descobrir, né, a partir do nome. Então, assim, claro que eu sei seu nome, né? Eu já fui apresentada para Tayla, para Rosana. Elas também já sabem que meu nome é Larissa. Só que é exatamente isso que eu acho que uma das grandes descobertas no processo terapêutico, num processo de autoconhecimento, é você sair do familiar e se permitir esse ineditismo. Porque às vezes a gente fica só assim, você já sabe quem eu sou, né? A gente se conhece por um olhar, é só olhar minha amiga. Não, mentira, né? Se você não é a pessoa que mais conhece de si mesmo, tem alguma coisa muito errada com isso, né? Assim, tem frases que soam quase como uma declaração de amor, assim. O meu marido, ou a minha mãe, ou a minha melhor amiga me conhece mais do que eu mesma. Não repita mais isso. E se você fala isso, se você acha isso, por favor, tá na hora de repensar, né? Porque tem um recorte aí. As pessoas sempre conhecem um recorte dentro de um tempo, dentro de um contexto. Você, no passar do tempo, não deveria, pelo menos, ser a mesma pessoa. Né? E aí tem uma coisa assim, Larissa, eu tenho múltipla personalidade, eu mudo sempre, eu sou volúvel. Não é isso. Existem algumas fundações que te compõem, né? Mas a gente ainda bem pode se revisar o tempo todo. Porque eu, por exemplo, não sou a mesma Larissa 10 anos atrás, antes de ter Pedro, por exemplo. Eu não sou a mesma Larissa antes do Reticências, da experiência de seguir uma carreira solo,
né? Então, todas as nossas experiências vão trazer, de perdas e ganhos, vão trazendo pra gente algum pedacinho, como se fosse um adereço, ou no reconhecimento de quem eu sou, de quem eu fui, ou numa ressignificação, né? Sim. Eu já achava que isso era um defeito meu de mudar. Tá, ela também parece um pouco comigo. A gente tem muitas coisas parecidas nesse de se adaptar, de mudar. E aí, ultimamente, né, eu passei por algumas coisas pessoais, que aí eu parei pra pensar que isso é uma característica boa. Eu consigo, a partir de coisas que eu vivo, mudar, ressignificar, me adaptar a outro objetivo, a outra situação. E não com aquela ideia de que, é um defeito, eu tô mudando sempre, quem eu sou. E eu sei que em todas as fases que eu mudo, eu continuo sendo a Osana original, só que adaptada para Uma nova versão 2.0. uma nova temporada, né? A gente fala muito nova temporada. Eu estou vivendo uma nova temporada da minha vida. E quando a gente passa por mudanças muito drásticas na vida, a gente para um pouco para pensar, né, em muitas coisas. E eu percebi isso, que isso não é um defeito meu, é uma qualidade que muitas pessoas não conseguem, não tem essa facilidade de mudança. E se prendem muito ao passado, ao que eram, né? Se prendem mais. São mais rígidas. Sim. Inclusive, eu sempre fui uma pessoa muito profunda, né? Porque eu contei pra Lari, mas acho que a Osana não sabe dessa história. Que na 5ª série, um professor escreveu no quadro... Era quem é você, não era qual o seu nome, era quem é você. E aí, criança de 5ª série, a gente tem o quê? 10, 11 anos. Aí a gente ficava colocando, os outros alunos, né, ficavam colocando, eu sou fulano, gosto de jogar bola. Eu sou não sei quem, gosto de sair com as minhas amigas. E aí eu respondi, eu sou eu, que às vezes não sou eu. Aí o professor ficou, meu Deus, uma criança. Uma criança. Tá vendo? Mais uma vez, a gente precisa dizer que cheia de recursos. Exatamente. Aí ele escreveu num cartaz e colocou no mural pra escola todinha ver e gerou vários questionamentos. Todo mundo, quem foi essa menina que escreveu isso, não sei o quê. Até hoje tem pessoas que chegam no meu Instagram que estudavam nessa escola e viram isso e falam, você é a menina do eu sou eu, que às vezes não sei eu lembrando da frase. E o que eu queria dizer naquela época, só que não com essas palavras porque eu era criança, mas é que a gente muda muito de acordo com a situação que a gente tá. Então, eu não sei quem eu sou em uma situação de risco. Eu não sei quem eu sou em uma situação em que meu irmão ou minha mãe vai estar passando por alguma situação. Porque a gente muda muito de acordo com as coisas que nos rodeiam. Então, a gente acha que vai ter determinada atitude até realmente dar de cara com aquela situação. Uma perda, por exemplo, né? Você é especialista em lutos, né? Às vezes uma perda, a gente acha que vai estar preparado, que já tá tudo bem, ou então a gente acha que vai se abalar muito, quando chega na hora não se abala tanto. São vários fatores, então a gente muda de acordo com a situação e não dá pra gente definir exatamente quem a gente é por causa essas nuances da vida, né? Sim, e falando em luto, já dizemos, né, no início, na apresentação de Larissa, que ela se encontrou na área do luto. Só que quando a gente fala luto, a gente logo pensa em morte, perdeu alguém. Então a gente quer perguntar para Larissa hoje quais são os tipos de luto, se é só para quem realmente faleceu ou tem outros tipos de luto relacionado a outras situações. Então, exatamente quando a gente fala em luto, a gente vai muito diretamente para essa morte real, né? Onde esse corpo não vai ser mais visto. E quando eu decidi fazer essa especialização, eu tenho uma amiga que ela ficava fazendo muitas piadas, né? Dizendo assim, gente, ó que Lara vai estudar luto, né? E eu lembro que ela ria muito em relação a isso. Depois a gente teve uma conversa muito interessante e ressignificou a ideia que ela tinha, né? Um preconceito em relação a isso. E quando eu cheguei em Feira de Santana, durante algum tempo eu fui conhecida como aquela menina, aquela psicóloga. Menina é ótimo, né? Porque eu adoro ser chamada de menina. Mas assim, aquela menina da morte, né? E apesar de eu trabalhar em hospital durante o início da minha carreira aqui na minha cidade natal, eu usava muito a minha expertise nessa área exatamente voltada para isso, né? Para um luto
real, antecipatório, de alguém que realmente poderia vir a falecer. Mas foi exatamente esse reencontro que eu tive na clínica e que tem tudo a ver com a questão do reticências, que tem a ver com as perdas simbólicas. E como Tayla está falando que a gente não pode afirmar necessariamente quem nós somos, porque a gente está o tempo todo perdendo na vida. Concordam, gente? Sim. Então, esse luto, ele também fala disso. A nossa identidade, ela está pautada pelo que a gente ganha e o que a gente perde. Alexandre Coimbra Amaral tem uma frase maravilhosa, que ele diz que nós somos também aquilo que perdemos. Sim. Então, desde o nosso nascimento, né, quando a criança ela sai do peito da mãe para se nutrir de outros alimentos, ali ela já está passando por um processo de luto. Quando ela vai para a escola pela primeira vez, né, e sai da exclusividade da relação com a sua família de origem e vai para um mundo mais aberto, com outras relações sociais. Isso também é um luto. Então, a gente vai passando na vida apenas olhando para o que a gente ganha, para o que a gente precisa integrar no sentido de ganho. E a gente não deveria fazer isso. O que a gente precisa deixar para novas coisas virem. Exatamente. A gente, né, assim, para o novo acontecer, alguma perda precisa acontecer também. Não dá para ganhar sem perder, não dá para deixar para começar alimentos novos, não dá para começar a andar sem perder o colinho da mamãe. Exatamente. Não que eu não possa ter o colinho da mamãe, mas vai ter com outro significado, vai ser com outro jeito, né, de fazer isso. Então, a gente vai o tempo todo. É fácil perder? Claro que não. É gostosinho? De jeito nenhum. Mas, para que eu, por exemplo, pudesse ter esse voo solo, né, no Reticências, eu precisei abrir mão de outras coisas na minha vida e foi um processo muito doloroso. Mas também foi um processo de muitos ganhos. Tem sido, né? Em um vídeo que a gente gravou, você falou de lutos escolhidos e não escolhidos. Então, eu acho que isso seria um exemplo do luto escolhido, que você tomou a decisão de partir para o solo. Quando a pessoa termina um relacionamento, tá escolhendo terminar o relacionamento, então tá tendo um luto escolhido. Porque não é porque você terminou que você não vai sofrer. Exatamente. Perfeito. Eu estou passando exatamente por esse momento. Tem um mês que eu terminei meu relacionamento de 6 anos. E eu tô vendo que não existe só o luto de morte e falecimento mesmo. Existe o luto de tudo que a gente imaginou que seria, de tudo que a gente vivia, tem a saudade, mas também tem a vontade de viver outras coisas, de saber que é a decisão certa, mas dói do mesmo jeito. E eu acho que assim, tem dor na hora de terminar um relacionamento, tem a dor de quem termina e de quem deixado. É deixado, né? Sim. E eu acho que são lutos diferentes, claro, mas o mesmo, os dois têm o mesmo sentimento de medo, quem eu sou sem essa pessoa. Eu acho que, independente de quem terminou ou não, ou se os dois terminaram, eu acho que fica essa... E agora, o que eu faço? Quando eu tinha essa pessoa, era assim. E agora que eu não tenho essa pessoa? Então, isso é uma das coisas que mais, assim, eu penso e que me incomodam nessa fase. Eu achei maravilhoso a ouvir você dizer que são lutos diferentes e não fez nenhum juízo de valor com o que é melhor ou pior, né? Sim. Porque, infelizmente, na nossa sociedade, quem escolhe deixar não tem colo, não tem a sua dor legitimada. Ah, mas não foi você que escolheu? Eu tive, não foi, amiga? Teve, Que sim. bom! Teve muito. Que maravilha, né? Sim. Porque é uma dor legítima. Aliás, a gente também é importante falar sobre isso, né? De lutos não reconhecidos, que traz sofrimento psíquico muito importante, né? Sim. Então, abortos muito precoces, divórcios, términos de relacionamento, morte de bicho de estimação. Trabalho também. Você encerrar o ciclo de trabalho, às vezes, é muito doloroso. Exatamente. Então, a gente vive numa era muito descartável, né? Dizendo assim... eu tive uma paciente que ela falava uma coisa muito engraçada. Ela mesma dava risada. Ela falava assim... Ah, termina, chora um dia, 2, 3 não inteira. Né? Inclusive, minha mãe, ela assim, me cobrou muito... Em 2 dias, eu terminei um dia, no outro ela tava, por que você ainda tá chorando? Isso. Não foi, eu até comentei com o Tyler, falei, é porque as pessoas têm
tem jeitos diferentes de lidar com as coisas. Eu falei, mãe, mas você nunca passou por isso. Tá doendo muito. Ela não, assim, apesar dela não ter passado por isso, eu acho que ela namorou e casou com meu pai, nunca passou por um término. Tem também o jeito dela lidar, ela é assim. Ela lida com as coisas, assim, ela engole muito. Eu também sou de engolir, mas ela é mais. Então, quando ela me viu sofrendo, também a dor de ver a filha sofrendo também não é legal. Então, ela me cobrou, você já tem 2 dias. Tá, Chora, vamos já tá bom. Bota o cropped e vamos lá. E ela fala exatamente assim. E é muito perigoso, né? Tem 2 palavrinhas que eu costumo dizer que deveriam ser proibidas em qualquer processo de luto, que é o já e ainda. Né? Então, assim, a pessoa perde e fala assim, mas você já tá na festa. É outro medo. Né? Mas você já tá namorando, mas você já. Ou ainda você tá assim. Então, o tempo de um luto, ele tá correlacionado à qualidade da relação, que só diz respeito a quem estava envolvido naquela relação. Ninguém entende. Ninguém consegue acessar isso, né? Só quem tava. Então, ainda que morra uma pessoa na família, né? Vamos dar um exemplo aqui de que morre o pai dessa família. Eu tô aqui dando um exemplo de uma das facetas da identidade dele, né? O pai. Mas ali, a esposa perdeu o marido, o filho mais velho perdeu o pai, o filho do meio perdeu e o filho caçula. E o irmão perdeu. E o irmão perdeu o irmão. Então, assim, vão ser lutos diferentes, porque essas relações, apesar de ser a mesma pessoa. Então, a gente não pode cobrar a forma e o tempo para as pessoas viverem isso em absoluto, né? A ideia é dizer, olha, eu tô aqui. O que é que você quer falar sobre isso? O que é que você quer... Que espaço você quer ter sobre isso? Porque a gente tem uma dificuldade de lidar com o luto do outro, porque a gente tem dificuldade de lidar com as nossas dores. Então parece que contamina, né? Assim, se eu deixar ela chorar, eu vou entrar em contato com as minhas perdas. Sim. E aí eu não quero também, porque eu não dou conta de fazer isso. Então, é um lugar muito importante. A gente veio de uma pandemia com mais de 700 pessoas, 1.000 mortas e tantas outras perdas simbólicas, né? Então, eu não sei fazer conta, por favor, não me cobrem isso, mas quantos milhares e milhares e milhões de enlutados nós temos no nosso país, no mundo? Sim. Né? Então, a gente está falando, não é à toa que, com a pandemia, os consultórios de psicologia e de psiquiatria estão lotados. Sim. Porque as pessoas precisam se questionar o que é que eu perdi e o que é que eu sou depois do que é que eu perdi isso, né? Sim. Então, a gente precisa entender que todo esse processo, ele é um grande útero que vai me gestar, que eu ainda não tenho a menor condição de saber quem é. É o que eu sinto, exatamente. E a terapia é super importante, né? O autoconhecimento é crucial nesses processos, porque quando você se conhece, você sabe até onde você pode ir. Tudo isso ajuda você a passar pelo luto. E uma coisa também que eu acho que ajuda muito quando você se conhece é você determinar alguma coisa. A Osana faz isso também, eu também faço muito. Eu vou ficar 3 dias de bad, mas aí no 4º dia eu já vou tentar reagir, porque a gente sabe qual é o nosso limite. Se a gente deixar passar dali, talvez seja muito prejudicial. Então, quando a gente se conhece, a gente sabe até onde pode ir. E várias outras coisas também, né? O autoconhecimento é essencial e a terapia ajuda muito nisso. Eu vi um meme recentemente, acho que foi essa semana, inclusive, que falava assim, eu tô fazendo terapia há 2 meses e ainda não tô no autoconhecimento. Aí a resposta era assim, mas terapia não é miojo, fica pronto. Eu falo que não é fast food, né? Pois é. Porque tem uma coisa importante, né? Assim, o processo de autoconhecimento são coisas diferentes. Tem gente, eu adoro deixar isso muito claro, né? Assim, você pode utilizar várias ferramentas que vão lhe proporcionar ter uma intimidade maior consigo mesmo. Mas essas coisas não necessariamente são terapia. Podem ser terapêutico. Né? Como a gente brinca na academia, não é terapia, mas é terapêutico. É terapêutico, exatamente. Então, uma conversa com as minhas amigas, eu falei isso para elas, né, ao término do nosso encontro, de que como estar com elas me conectava, era uma linha que me levava de volta a mim mesma, né? Isso é uma declaração de amor maravilhosa, eu amo minhas amigas. Mas isso não necessariamente é terapia, né? Ao me conhecer num processo de autoconhecimento que envolve várias ferramentas, eu tenho esse nível de consciência, né?
Então, quando a gente não tem um nível de consciência quem a gente é na fila do pão, tudo desmorona. Sim. Então, eu costumo dizer que para nós fazermos escolhas assertivas na vida, isso envolve tudo, absolutamente tudo, né? Como escolha de trabalho, escolha de relações amorosas, escolha das amizades, escolha dos hobbies. E isso tem a ver, eu tenho uma paciente que ela tinha uma mania de dizer, tudo que eu perguntava a ela falava, tanto faz. Eu sou tão adaptável. Uma coisa é ser flexível, outra coisa é você ser 100% adaptável. Quem é adaptável o tempo inteiro e diz tanto faz? E aí, vamos comer um japonês, uma pizza, tanto faz. E aí, vamos na praia ou na montanha, tanto faz. Você não sabe. Você pode dizer, eu preciso conhecer. Né? Aquele casal, por exemplo, que chega e diz assim, ai, mas a gente se combina e se completa tão bem. A gente gosta das mesmas coisas. A gente não discute. Eu falo, primeira briga. Sim. É um casal. Sempre tem alguém que tá cedendo mais do que o outro. Exatamente. Ou tá cedendo porque não tem a menor noção de quem é. De quem eu sou. Então eu não sei do que eu gosto. Então eu não sei do que eu quero. Então eu vou entregar, eu vou terceirizar para o outro as minhas escolhas. Então eu não tenho uma vida autoral, eu não tenho uma vida própria, né? Sim. Então o processo de autoconhecimento, que também pode envolver a terapia, ela traz um contorno da identidade extremamente importante para que eu, como eu disse anteriormente, faça escolhas que estejam coerentes com o caminho que eu quero e que eu estou traçando no sentido do presente e do futuro para minha vida. Senão é aquela música que eu não concordo nem um pouquinho com a letra que fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Quem deveria levar a sua vida é você. Apesar do que você sabe sobre si, sabe sobre o que gosta e sabe sobre o que quer. Senão a vida vai te levar para qualquer lugar, ou então qualquer pessoa vai pegar na sua mãozinha e vai falar assim, vem querida. E aí você vai dizer assim, tá bom, eu vou. E aí esse lugar que você vai chegar pode não ser tão legal assim. E nessa época, pós-pandemia, até mesmo antes a gente já via nessa vibe de se cobrar muito sobre trabalho, de estar o tempo todo. E depois da pandemia que tudo se tornou mais online, as pessoas não têm mais aquele horário, a maioria, né, específico de trabalho na hora de começar, de terminar. Eu queria que você dissesse pra gente, falasse mais sobre o burnout, né, que tá muito em alta esse assunto, só que eu vejo poucas pessoas, assim, falando realmente o que e só mesmo falando o nome. Eu queria que você falasse mais pra gente sobre o burnout. Teve uma época que o burnout ficou muito em voga, né? Como tudo que às vezes perigosamente fica banalizado, sim, as pessoas traziam essa síndrome de uma forma muito equivocada, né? Exatamente. Porque assim, a síndrome de burnout, ele é um esgotamento promovido pelo trabalho, né? Por um ambiente ou pela tarefa que é hostil do ambiente do trabalho, da dinâmica do trabalho. Então, a gente vive, inclusive, numa era do cansaço, da ansiedade, onde essa questão da identidade tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui, porque eu preciso estar o tempo todo correspondendo à expectativa de alguém. Sim. Né? Então, quando eu preciso o tempo todo estar agradando meu chefe, a empresa, e eu não tenho, nem o outro me dá limite, nem eu dou limite, porque a gente fica, em muitos momentos, esperando que o terceiro dê limite pra gente, né? Então, dizer assim, que nada. A diferença vai ser você sair do seu trabalho, do seu ambiente de trabalho e vai para casa. Aí, o ambiente de trabalho já tinha algumas coisas implícitas que denotam um limite, né? Então, o horário de você sair de casa, o tempo que você passa no trânsito, o lugar que você senta, a sala que você senta na empresa, no escritório, sei lá, no lugar que você trabalhava, a hora que fechava as coisas que você tinha que voltar para casa. Teoricamente aí, né, nessa dinâmica, já tinha algum limite. Só que nessa era da falta de conhecimento de si mesmo e do que eu quero e do que eu gosto de fazer, quem tem que dar esse limite sou eu. E a gente fica buscando o tempo todo que o outro me dê limite. Sim. Diga aí o que é que você quer de mim. Aí eu fico esperando. Ele quer namorar ou ele não quer namorar comigo? Eu vou esperar ele me dizer.
Aí eu fico aqui roendo minhas unhas, sofrendo horrores. Ele quer que eu entregue um relatório com 5 páginas, com 10 páginas, né? O que é que ele quer que eu faça? Eu vou esperar ele me dizer. Então, a ideia é essa, como eu disse anteriormente, é sempre uma troca. Porque quando você conhece os seus limites, você ensina o outro também a dizer, você só pode ir até aí comigo. E às vezes o outro tá pronto para respeitar seu limite, tá pronto para dar ouvidos à sua voz, mas é você que não tá querendo dizer. Um exemplo disso, eu ficava com um cara e ele gostava muito de assistir filme legendado. E eu sabia que ele gostava muito de assistir filme legendado. E eu não enxergo direito. Aí eu ficava assim, assistindo, apertando os olhos e tal. E aí um dia eu comentei, falar, eu não consigo assistir legendado porque eu não consigo enxergar direito. E às vezes eu acabo não prestando tanta atenção no que era pra prestar atenção. Por causa dessa minha dificuldade de enxergar e eu sempre esqueço meu óculos. Aí depois disso, toda vez que a gente ia assistir filme, ele ficava, não, vamos botar dublado porque você gosta dublado e tal. Sempre... Aí eu fiquei, nossa, era só eu falar. Era só eu dizer. E só para não sair, né? Porque a questão de trazer o burnout aqui na nossa conversa não é falar do risco ou das consequências do burnout em si. Mas é importante a gente trazer isso porque também é um desdobramento da falta de limite, da falta de autoconhecimento, né? Essa falta de intimidade comigo mesmo, com o meu corpo. Então, quando você chega já num nível de esgotamento dessa magnitude... Porque o burnout já é um transbordamento importante, muito significativo, né? Que infelizmente leva inclusive a suicídio. Então, ali o seu corpo, a sua cabeça, as suas relações já deflagraram de um tanto e você não deu muita bola. Porque você ouve, tá doendo nada. Você não tá sentindo isso não. E você também fica muito conectado ao significado do outro, que você entende que sabe mais de você do que você mesmo. Sim. E você fala assim, não, eu tô louca, eu tô inventando, meu corpo não tô tão cansado assim, não, eu aguento, né? E aí eu vou recorrer a um remedinho pra dormir, um remedinho pra acordar e vou correspondendo o tempo inteiro à expectativa de um outro. Então, basicamente, o autoconhecimento é tudo e vai gerir todas as outras áreas da nossa vida, né? Por isso que até nos nossos conteúdos de marketing a gente fala, gente... O autoconhecimento é tudo, invista no autoconhecimento, porque é isso que vai decidir o futuro de vocês, na vida de vocês, pessoal, quanto no marketing e tudo mais. E a gente amou a sua participação aqui. Queria falar do cappuccino também, que tá uma delícia. Tá. Gente, eu tô aqui assim, Quase que eu não falo mais, só tomando cappuccino. E tomando cappuccino com conversa dessa, a gente ficaria aqui o resto do dia conversando com Larissa. E são muitos temas que geram outros desdobramentos. A gente vai chamar ela de novo pra falar especificamente de outros temas, porque é uma coisa que precisa ser dita, né? Mas o nosso tempo está acabando. Sim. E quem quiser saber mais aí, conhecer mais, se conhecer mais, tem a imersão. Qual é o seu nome? Já vai se perguntando aí, já vai analisando todas essas suas questões. Para participar da imersão, a gente vai deixar tudo no nosso Instagram, do Negócios para Elas. E é isso, Lari. Muito obrigada. Amei ter você aqui. Amo nossas trocas. É sempre muito incrível. A gente tem visto isso aos pouquinhos nos nossos encontros e espero que venham muitos outros. Quer falar alguma coisa pra gente, pro público? Agradecer muitíssimamente, né? Dizer que realmente, se deixasse, eu ia falar aqui até 2027. E dizer que é extremamente importante e muito especial, né? Nós estarmos o tempo todo conectados com a gente, porque só assim a gente vai construir histórias incríveis. Obrigada, meninas. Obrigada a você. Então é isso, gente. Chegamos ao final do nosso Pod para Elas. O podcast feito para empreendedoras que desejam fazer a diferença. E no nosso próximo episódio, nós vamos ter aqui Jana e Julie Bastos falando sobre a influência digital, as vantagens e desvantagens desse universo. E muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.